Olha, esse vídeo ele promete ser bastante polêmico, mas ele também promete ser bastante esclarecedor. E ele vai ser polêmico porque ele vai bater de frente contra pessoas influentes da política brasileira, que são de igrejas bastante conhecidas, tanto da católica como da cristã, da evangélica. Mas ele também vai ser esclarecedor para você que acompanha o canal Balaia, porque ele é fruto de orações, de estudos e de análises políticas raciais em relação ao racismo no Brasil. Então, se você tem algum viés político muito enraizado na sua mente ou uma ideologia política muito blindada no seu coração, talvez esse vídeo não seja para você, porque a pessoa que vos fala, ela não tem um viés político A ou B e ela vai utilizar a Bíblia e dados históricos para falar sobre o racismo e a igreja, tá bom? Então, só avisando isso, porque pode ser que a minha forma de falar, ela bata de frente com algo que já está enraizado na sua mente. E tá tudo bem, tá? Eu respeito todas as opiniões e deixe claro que é legal também respeitar as opiniões que não são parecidas com a sua. E dito isso, vamos para o tema que eu relutei em gravar. Só Deus sabe como eu relutei em gravar. Mas estamos aqui, né? A ordem foi dada e eu obedeço. Racismo e a igreja. Coisas que você precisa saber como cristão. E o primeiro ponto que eu anotei aqui é sobre algumas histórias que eu ouvi como uma mulher negra do movimento negro sobre o racismo, né? Sobre a participação da igreja nessa discussão. E uma das coisas que eu mais ouvi, eu vou comentar com vocês, Jesus era negro, por isso você deve defender as pautas antirracistas. Ou Jesus era comunista, ou se ele vivesse nos dias de hoje, ele seria comunista, a ideologia comunista. Ou Jesus é de esquerda ou de direita. Eu acho que você também já deve ter ouvido isso, seja você alguém que participa de uma igreja ou alguém do movimento negro. As pessoas que falam de racismo em igreja normalmente usam esses argumentos. Ou que Jesus era negro, pobre, andava com os pobres, com os carentes, e por isso a gente deveria lutar contra o racismo, ou que Jesus era comunista, ou se existisse ainda seria comunista, ou que ele é de esquerda ou de direita. E vamos começar um desses pontos, um por um, para depois eu falar dos argumentos que eu trago para vocês. O primeiro argumento é que Jesus era negro. Bem, deixa eu afastar aqui. Esse argumento ele é muito claro e muito lógico, né? Porque quando você vai ver as questões históricas, os estudiosos da história de Jesus, que ele realmente passou na Terra, fez missões, foi um homem, se fez carne como eu e você, e passou pela Terra para falar do amor, para falar da igualdade, para curar os doentes, os enfermos. Os estudiosos, eles falam que Jesus nasceu aqui na região do Oriente Médio, né? Era um homem de pele escura e olhos escuros. Então, a representação que você vê hoje de Jesus como aquele homem branco, dos olhos claros, que transmite pureza, paz, essa é uma imagem que tem aí um traço de retirar da história o que de fato Jesus poderia ter. Mas a Bíblia, ela não fala dos aspectos físicos de Jesus, não fala se ele era alto, se ele era baixo. Quer dizer, Isaías, ele até comentou, né? Mas Isaías não viu Jesus, ele comentou que ele era uma pessoa que não tinha formosura, não tinha beleza. Então, de acordo com Isaías, Jesus era feio, né? Eu não sei se isso cabe como dizer que ele é negro, porque negro eu conheço como homens bonitos, mulheres bonitas. É certo que tem alguns também que só deu na graça, mas não vamos entrar nesse palpite aqui. Mas Isaías, ele comentou que Jesus, nele não tinha aparência, não tinha beleza nele. Mas fora isso, na Bíblia toda, você não vai ver que Jesus é descrito como um homem branco, dos olhos azul. Essa é uma imagem que é passada por pessoas europeias, né? Do seu Jesus, do Jesus negro, do Jesus branco, que representa paz, amor, e o branco, né? A autoridade suprema. Por que que esse debate ele se levanta bastante hoje? Se Jesus é negro ou branco? Por uma questão política, por uma questão de defender aí a representação do povo negro na Bíblia,
de defender a história. Mas esse não é o ponto principal quando se fala racismo e a igreja. Porque, perceba, independente da cor de Jesus, que não é descrita na Bíblia, ele tinha características realmente de paz, amor e de andar com pessoas pobres, né? Mas, se Jesus era negro ou não, embora não haja aí uma comprovação científica, a base é que, de fato, existe bastante fundamentos históricos e geográficos que ele, de fato, nasceu em uma região em que as pessoas tinham uma pele negra e olhos escuros, e não a pele branca que é retratada. Mas eu acredito que esse não é o principal ponto sobre a discussão do racismo em igreja, tá? Mas é um ponto que a gente deve considerar até mesmo para discutir no futuro. Por que ainda se representa esse Jesus? Futuro não, discutir agora. Por que ainda se representa Jesus como um homem branco, dos olhos claros, e não como, de fato, historicamente, geograficamente, é mais conduzente, é mais provável que seja? Aquela coisa, né? Se eu, Alaiane, nascesse, por exemplo, no território asiático, eu seria branca, dos olhos puxadinhos, teria os traços daquela região. E se alguém contasse a minha história, eu queria que contasse com os traços daquela região que eu nasci. Não ia negar a minha fisionomia física. E aí é um ponto que você, cristão, anota aí sobre a cor de Jesus. Que esse é um dos fundamentos que eu mais escutei sobre defender o racismo na igreja, né? O racismo e a igreja. O segundo ponto que eu já ouvi é que Jesus era comunista. Ou, se ele existisse hoje, ele seria comunista. Você já ouviu isso aí? Esse aqui é polêmico, porque eu já conheci figuras políticas e religiosas que defendem isso. Né, que Jesus era, se fosse nos dias de hoje, ele seria comunista. Será mesmo? Vamos aqui falar da Bíblia, que é o que nos importa aqui como uma pessoa que é leitora e estudiosa dela, e para você que está com a mente aberta para ouvir algo que seja diferente daquilo que você pensa, tá? Porque quem fala que Jesus é comunista fala isso? Porque ele andava com os pobres, teve o episódio da multiplicação. Gente, eu esqueci de um ponto. Vamos voltar aqui para o Jesus Negro? Eu esqueci de citar o livro do pastor Henrique Vieira, que é Jesus Negro, que é um livro que eu li já. Li, gostei, apesar de ter a minha visão e minha crítica em relação ao livro, mas eu vou falar um pouco desse livro. No livro, o pastor Henrique Vieira, ele fala da questão ética de Jesus, da região que ele nasceu, e defende defende que se conte a história de Jesus como ele realmente era, um homem negro, de pele escura, e não como um homem branco. E aí ele vem com questões políticas, né? E aí a minha crítica contra o pastor Henrique, contra o pastor não, gente, perdão, pastor, todo respeito ao senhor, contra ao livro, a escrita e a ideia por detrás do livro, né? Que vem um viés muito político, muito, olha, Jesus cuidava dos pobrezinhos, dos negros, dos carentes, e eu percebo, no meu ponto de vista, que há uma mistura entre fé, entre cristianismo, entre aquilo que está realmente escrito na palavra, e olha, a palavra de Deus fala, não se mude uma vírgula daqui, porque o que está escrito aqui vai se cumprir, e ai do homem que modifica a palavra, né? E isso não sou eu que estou falando, balaia, é a Bíblia que fala. Então eu percebo que há uma mistura, assim, um pouco perturbada do que a Bíblia fala com o que de fato o pastor defende nas suas pautas esquerdista. Pronto, falei, tô leve. Mas você pode ler e ter outro ponto de vista, tá tudo bem. Eu ainda respeito o pastor, admiro a figura dele, mas eu acredito que essa mistura de sabores, de vinhos dentro do copo, ela pode fazer com que a pessoa que ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, de misturar as coisas e acreditar que, por exemplo, Jesus é de esquerda ou Jesus é de direita, que é o último tópico dessas falas que eu já ouvi, né? Que muita gente defende hoje que Jesus é de esquerda, que Jesus é de direita, enfim. E quando um pastor, uma figura que representa, né, uma igreja, uma fé, ele se manifesta assim, já puxando para o lado ideológico e não bíblico da coisa, é perigoso. Mas essa é a minha crítica. Você pode ler e ter outra posição, outra forma de ver. Eu falei que o vídeo é polêmico, gente, tá tudo bem.
voltando aqui para o Jesus comunista, né? As pessoas que falam que Jesus é comunista, que eu já escutei dentro do movimento negro, elas defendem isso, porque Jesus teve o episódio dos 5 pães e 2 peixinhos, ele andava na Galileia com os excluídos, não andava com os ricos, e sim com os pobres, curava, e por isso ele seria comunista. Vamos para a palavra de Deus, que é o que nos importa aqui, tá? O que é comunismo? Vamos lá. O que é comunista? O que é ser comunista, né? O comunismo, eu anotei, é uma ideologia que ela defende igualdade política, social e econômica, e entre uma das pautas que ela defende é a abolição da propriedade privada, é a igualdade social, é o Estado com função limitada, é propriedade comum. Então, é uma ideologia que, em tese, ela é ideal porque defende a igualdade de todos. E é lindo na prática, na teoria você ler sobre o comunismo. E eu não tenho nada contra o comunismo, tá? Anote aí. Eu até puxo um pouco para lá. Só que, qual o problema dessa afirmativa de falar que Jesus era comunista? Porque quando você vem aqui no livro de Lucas, e aqui eu vou pegar a minha Bíblia, porque você sabe, né? Como é que eu vou falar da Bíblia sem usá-la, sem ter o hábito de lê-la? Como é que eu vou defender algo se eu não leio, né? Quando você vem no livro de Lucas, e aqui enquanto eu procuro o livro de Lucas, eu conto para você o contexto. Quando Jesus passou aqui na Terra, ele veio com uma missão. Você sabe disso, né? A missão dele era salvar, curar e morrer na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Que fique isso bastante claro na nossa mente para que não esquecemos. Quando Deus mandou o seu Filho Jesus na Terra, Ele não mandou o seu Filho Jesus para discutir política, para discutir questão de gênero, para discutir aborto. Não, essas pautas quem levantou foi nós, seres humanos. Eu não vi Jesus aqui na Bíblia falando essas pautas. Eu vi Ele curando os doentes, eu vi Ele salvando aqueles que abriram portas para que Ele salvasse. Porque até quando Jesus vai curar alguém, Ele pergunta, olha, cego, o que você quer que eu te faça? Ele não é mais educado e fala, ei, cego, abre teu olho. Não. Ele chegava com educação e perguntava, olha, o que você quer que eu te faça? Ele falava, o cego, Senhor, eu quero ver. Olha, pega a visão. O cego falava, Senhor, eu quero ver. E isso é importante a gente falar, porque aqui você está vendo que é polêmica aqui. Quando ele desceu à terra, ele desceu para defender um reino que não era da terra. E aqui dá um bolo nas pessoas que defendem que Jesus é comunista, que Jesus é de esquerda, de direita. Respira, que a lapada está na palavra, tá? Ele não veio para ser um político. E as pessoas, quando viram Jesus curando, salvando, libertando, algumas pessoas tentaram puxar Jesus para a política. E ele fugia dessas pessoas. Sempre que via uma grande multidão, ele ia para um barco, ele ia para a montanha orar. Ele não se envolvia nas questões políticas. E eu vou te provar isso na Bíblia. Porque o reino dele não era o reino da terra, tá? E isso é bom para você cristão, ou você não cristão, que está misturando as coisas, quando fala sobre comunismo, quando fala de racismo em igreja. Porque Jesus ele não veio para discutir a tua ideologia. Ele não veio para discutir aquilo que você acredita. Ele veio para defender um reino que é um reino que é eterno. Tudo isso aqui passa. Governantes passam, ideologias passam, pessoas de liderança negra que se acreditam deuses passam. Eu vou passar, você que está vendo esse vídeo vai passar. Mas o reino de Deus, ele permanece hoje para sempre. Ouviu um amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20, fala o seguinte: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ponto. Vou dar uma pausa aqui na última frase de Jesus. O reino de Deus não vem com uma aparência exterior. O que Jesus quis falar quando disse isso? Vamos lá, você que fala que Jesus é comunista.
ele quis dizer que aquilo que é externo, aquilo que é ideológico, aquilo que se vende como reino de Deus, não é dele. Não vem dele. Ele vem aqui no versículo 21 e fala: nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é ideologia, o reino de Deus não é esquerda, o reino de Deus não é comunismo, o reino de Deus não é direita, o reino de Deus não é esquerda. O reino de Deus, ele está dentro das pessoas que buscam o reino de Deus, que buscam a Deus na sua palavra. Jesus não era comunista, Jesus, se estivesse aqui, não seria comunista, porque ele não é dessa terra. E eu acho que isso é o que tem que ficar gravado na nossa mente. Que Jesus, ele não veio para defender o reino da terra. Você pode ser comunista, amém. Você pode não ser comunista, amém. O reino de Deus não é ideologia. Ideologias são criadas por seres humanos. E Deus, Jesus, ele não é dessa terra. Ele não está preocupado com o que você tem no seu bolso, com o cargo que você ocupa, com a ideologia que você defende. Ele está preocupado em ser o seu Deus e o seu Senhor. Posso ouvir um amém? Isso aqui virou uma pregação. Eu estava falando sobre o racismo na igreja. E esse é o primeiro ponto para defender que Jesus ele não tem essa ligação com o comunismo ou com qualquer outra ideologia que é criada por ser humano, tá? E aqui eu não estou criticando o comunismo nem nada. E essa visão, ela bate de frente com grandes líderes religiosos que defendem aí Jesus como direita ou esquerda. Eu bati nos dois. Então, se for me odiar, me odeie os dois. Mas odeiem não a mim, né? Se for odiar, odeie a Bíblia. Eu tô lendo ela. Não me odeie, gente. Pois que me odeiem, tá tudo bem. E o segundo ponto para defender que Jesus não é comunista, e essa fala é muito perigosa, apesar de ser muito bonita, também está no livro de Lucas, capítulo 20. Gente, capítulo 20, versículo 20. A questão do tributo. Quando os fariseus, que é aqueles que ocupavam cargos... passou uma borboleta, que linda, amo borboletas. Ai, Laiane, foca. Quando Jesus ele foi questionado pelos fariseus sobre a questão do tributo, os fariseus, eles chegaram aqui, você vai ler no versículo 20, eles chegaram, observaram Jesus, observaram os espias, eles se fingiram de justo, porque eles não eram justos, eles se fingiram de justo, e então eles perguntaram se é lícito dar tributo a César ou não. Quem leu a Bíblia sabe qual foi a resposta. E a resposta foi: por que me tentais? Olha como Jesus já estava sabendo o que ia acontecer nos últimos dias, né? Por que estão me tentando com essa pergunta sobre o reino da terra? Aí ele pegou e falou aqui no versículo 24: mostrai-me uma moeda. Aí o pessoal pegou a moeda, né? Você não quer pegar Jesus? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: de César. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, ideologias, elas vêm e vão, mas a palavra está aqui, ó. E Jesus, ele fugia dessas questões de ideologia. Ele não tinha uma religião como as pessoas acreditam. Você pode ler a Bíblia. Jesus, ele não tinha uma placa de igreja. Ele não tinha uma ideologia política. Ele não tinha um lado político. Ele veio para o reino de Deus, para pegar as almas. Mas por que você fez o vídeo, então, de racismo à igreja, já que Jesus, ele não se importa com isso? Eu vou te responder já. Depois que eu responder... O questionamento número 3 que eu já ouvi, que é... Cadê? Que é Jesus de esquerda e de direita. Isso aqui eu não posso deixar passar, gente. Esse vídeo vai ficar grande, mas vai ficar bom, tá? Depois você me odiar, tá tudo bem. Faz parte do ministério. Jesus de esquerda ou de direita. Eu vivi em uma fase, eu acho que você que está assistindo aqui também viveu essa fase, que foi a fase... Deixa eu só parar o vídeo, porque está passando um trabalhador com uma música bem alta, e eu acho que vai ficar no vídeo. Peraí. Voltei. O trabalhador passou, aqui é assim, pessoal. Tá tudo na graça do Senhor. Estamos aqui. Eu vivi em uma época, e eu acho que você que assistiu esse vídeo está vivendo ainda nela, em que houve uma polaridade muito grande dentro da própria igreja, entre as pessoas que defendiam um político A de esquerda
e pessoas que defendiam um político B de direita, né? Esquerda-direita. E eu vim de uma cidade bem pequenininha, Caxias do Maranhão. Não pequenininha não, pequena, comparada com São Paulo, né? Caxias do Maranhão. E eu via bastante isso com os meus amigos da igreja. E eu sentia isso na pele, eu ficava, meu Deus, que é isso? De ver cristãos mesmo chorando, sabe? Falando em línguas estranhas, se colocando no chão, tendo palpitações, momentos de ansiedade forte, porque se a esquerda ganhasse, o anticristo reinaria o mundo, o Brasil ia para a perdição, porque tinha que defender Deus, pátria, família. Eu avisei no começo do vídeo que o vídeo era polêmico, tá assistindo porque quer. E eu ficava, meu Deus, que loucura! Até hoje eu fico assim, como assim? Chorando mesmo, dizendo que teve visões do céu, e teve muito disso, de vídeos explodindo na internet, de profetas que falavam que se tal Messias não ganhasse, o inferno dominaria o Brasil, e tanta coisa que você ouviu. E por outro lado, como eu sempre fui uma pessoa que estudou história e sempre tive um carinho muito grande pelo tema racismo, eu vi o pessoal de esquerda batendo no pessoal de direita, né? Chamando eles de fanáticos, de loucos. E foi a época que eu também, curiosamente, vim para São Paulo trabalhar em uma instituição que defende o racismo e, querendo ou não, tem uma pauta esquerdista bem forte no pano de fundo. Então, eu me vi nesse caminho aqui entre a igreja, o profano, né, o sagrado e o profano, digamos assim. E eu me fiquei nessa linha aqui. E eu fiquei muito preocupada, porque eu pensei, meu Deus, se realmente a esquerda é do diabo, como estão falando, eu estou trabalhando pro cão, eu vou pro inferno, meu Deus. Como assim? Você me mandou para São Paulo para trabalhar com essa corja? Eu me questionei muitas vezes, né? E eu ia para a igreja, aqui em São Paulo, quando eu cheguei, e tinha essa bipolaridade também. Você ia na igreja e tinha um irmão vestido da igreja, vestindo a blusa do Brasil, chorando, dizendo que se o tal não ganhasse. Gente, vocês viveram isso também ou fui só eu? Mas o que eu quero falar com isso, quando eu conto esse meu relato de quem realmente passou pelo dois lados, né? Da extrema-direita, né? Na questão das pessoas que já estavam colocando aí um político aí num lugar de Deus, no altar de Deus, e das pessoas que negavam isso e criticavam. E aqui eu não vou defender nenhum lado, nem esquerda, nem direita. Gente, eu não sou nenhum dos dois. Você já ouviu aquela música do Lázaro? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Pois é, essa sou eu sou de Jesus. Eu creio que eu sou dele. Estou orando para ser dele até o fim dos meus dias. E o que foi? O que foi que Deus me deu na palavra dele? Vamos aqui em Jeremias, tá? Jeremias, capítulo 5. Pode pegar sua Bíblia que vai virar outra pregação. Toma lapada. Aqui em Jeremias, capítulo 5, o título é O Juízo de Deus sobre Jerusalém. E no versículo 4 ele fala assim: Eu, porém, disse, deveras, estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Depois vem aqui no versículo 13. E até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim sucederá. Deus aqui, nessa passagem, o povo de Israel estava colocando pessoas no lugar de Deus, no altar santíssimo do Senhor. Estavam colocando o seu coração e a sua confiança em homens. Eu já falei em vídeos aqui sobre o erro que é a gente colocar a nossa confiança em homens, em instituições, em governantes. É muito perigoso a gente colocar o nosso pensamento de cristão, de quem lê a Bíblia, em pessoas políticas, ou cantores, ou idols, ou atores, independentes. Se você coloca alguém no lugar de Deus, Jeremias foi bem claro, Deus tem você como um louco, como um pobre, porque você não conhece o caminho ainda do Senhor. Não conhece o caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é o reino terrestre. Independente do político que vai entrar no próximo governo, se é esquerda ou direita, o reino do Senhor não é aqui. E acredite, o Senhor sempre vai levantar pessoas em espaços estratégicos para defender a sua palavra.
Porque esse reino vai passar, mas o reino de Deus, ele é eterno. Ele é eterno. Então, é o mesmo argumento da questão antepassada, que Jesus ele não se envolvia com essas questões. Ele não se preocupava, e você e eu não devemos nos preocupar quem está no governo, se é de esquerda ou de direita, se é capitalista, se é socialista, se é comunista. Você me entendeu, né? Por quê? Porque o Senhor, ele tem você como louco quando você coloca essas pessoas no altar de Deus. E aqui, quando ele fala que os profetas eram como vento, a palavra se cumpriu. Porque tantas pessoas saíram profetizando, colocando profetadas que se fulano não ganhasse, e passaram vergonha. Porque não estavam firmados na palavra e não estão firmados na palavra. E aqui eu não estou criticando um lado A específico e passando uma mão no lado B. Porque no lado B tem uns cristãos de esquerda que também são doentes, estão precisando de terapia e conhecer a palavra do Senhor. Falei, estou leve. Tá? E eu falei com base na Bíblia. E já aqui, caminhando para o final, Laiane, você criticou quem fala que Jesus é negro, quem fala que Jesus é branco, você criticou quem fala sobre Jesus ser comunista, criticou sobre Jesus ser de esquerda e de direita, beleza. Então, por que eu, cristão, devo saber sobre racismo, devo falar de racismo? Vamos lá. O racismo, ele não é citado na Bíblia, é uma palavra que não é citada de forma direta na Bíblia. Então, você pode pesquisar, pode ler de cabo a rabo. Jesus não vai falar assim, racismo é pecado. Não está lá na tábua dos 10 mandamentos, não. Mas, se você for ver o que é o racismo, que é uma forma de humilhar, de poder sobre pessoas que estão em condições menos favorecidas do que você, seja por causa de uma raça, de uma etnia, de uma questão política, tudo isso é racismo. Se você faz isso, você está ferindo o amor de Deus, o amor ao próximo. Então, você cristão deve conhecer pautas de racismo, deve se preocupar com isso, com racismo, porque Deus abomina o pecado e racismo é pecado. Não é porque Jesus é negro, não é porque Jesus é comunista, não é porque Jesus é de esquerda, é porque racismo é pecado e Deus abomina o pecado. E eu quero te mostrar aqui o segundo relato de escravidão na Bíblia, porque o primeiro eu vou fazer um vídeo depois, porque ele é um pouco polêmico, tem várias visões, que é quando Noé, ele falou para um filho dele que ele seria escravo em relação aos outros. Esse é o primeiro relato bíblico de escravidão. Mas o segundo, que é o que eu vou utilizar aqui hoje, está no livro de Êxodo, quando o povo de Israel passou mais de 40 anos escravo no Egito. Quando esse povo ficou escravo, quando você vai no capítulo 1 de Êxodo, você vê que o motivo daquela escravidão foi porque o faraó não conhecia José e a sua história, esqueceu da história de José. Ele viu que aquele povo de Israel estava crescendo, se multiplicando e estava conseguindo aí ter muita propriedade, muita terra. Então o racismo ali, a questão da escravidão e do racismo aconteceu por uma questão ética, da etnia e política. O racismo ali foi uma estratégia de poder. E no nosso país, o racismo também é uma estratégia de poder, queira você crer ou não, tá? Por que eu falo isso? Porque nós somos, a maioria, pessoas negras, a maioria da população é negra. Mas quem está nos cargos políticos? Quem está nos cargos de poder? Quem é que tem poder econômico hoje ainda? Quem é que está no grupo dos vulneráveis e por isso escuta falácias de líderes religiosos, de pessoas que se vestem da roupa de Deus e não é de Deus? São as pessoas negras. São as pessoas negras que estão nessa base da sociedade ainda, por causa do racismo no nosso país, por causa da escravidão que foi aí abolida, mas não teve uma reparação política histórica para esse povo, para o meu povo, para o seu povo. Não houve essa reparação política histórica. Então aqui quando você vai ver o capítulo 1 de Êxodo, que a gente vai estudar ao longo desses dias, no viés jurídico também, porque eu vou trazer leis para vocês, e questionamentos à luz da Bíblia, para a gente bater forte nesse tema e ficar claro para você que cristão também tem que conhecer esse tema. Cristão também tem que ficar antenado para não entrar em furada ideológica, para não entrar em lados políticos sem conhecer de quem ele é, de quem você é, de quem é a sua vida.
Me fala, de quem é a sua vida? A sua vida é de Deus? Eu vou cantar o irmão Lázaro de novo. Mas não é porque você é de Deus que você não tem que conhecer o país que você vive, as leis que você vive, o que é o racismo. Porque aqui no nosso país, o racismo, ele deixa mulheres negras sendo sem filhos, porque eles são mortos pela polícia militar, pela polícia civil, pela violência. Aqui no Brasil, o racismo, ele mata jovens negros. Aqui no Brasil, o racismo tira acesso à educação, tira acesso ao sistema de saúde, um sistema de saúde de qualidade. O racismo vela o nosso acesso ao conhecimento. E eu acredito, Balaia, acredito que o conhecimento, ele vai ser o êxito. Conhecimento à luz da palavra, o conhecimento à luz dos estudos, o conhecimento à luz dos fatos, não de ideologias, não de lados políticos, mas conhecer. Se você se dá a oportunidade de conhecer a Bíblia, de conhecer os fatos históricos, de conhecer o país que você está, você vai ter condições de realmente ir para essa luta sem ser uma marionete do sistema, ou do lado A ou do lado B. Você tem que saber que você é filho de Deus e se você é um filho de Deus de cor, você tem direitos e existem coisas que vão acontecer com você por causa da sua cor. E à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o racismo? Por que os líderes religiosos que falam sobre esse tema estão vendendo a sua alma para um lado político A, para um lado político B, estão com o bolso cheio de dinheiro? E nós, o povo negro, que precisa de fato desse conhecimento, dessa liberdade, estamos de braços cruzados e estamos aceitando isso com paciência. Então eu te convido para vir nesse estudo aqui do racismo e a igreja. A gente vai trazer pontos históricos, trazer pontos jurídicos, vamos trazer a Bíblia e vamos usar como base o livro de Êxodo. Essa é uma linguagem única, é um estudo único que é fruto de minhas observações, de muito jejum, de muita oração e de também conhecimento jurídico e técnico sobre o tema racismo. Então, você não vai ver nenhum escritor falando sobre isso, não vai ver nenhum líder político ou um líder religioso famoso falando sobre isso, porque isso foi apontamentos que eu recebi de Deus através de oração e através de estudo, que eu vou compartilhar com vocês aqui no Projeto Balaia. E esse é o nosso primeiro vídeo. O que você achou sobre ele? Coloque aqui embaixo. E, gente, desculpa aí se eu feri algum sentimento seu. Na verdade, não me desculpe. Essa foi a intenção. E vamos lá. Até a próxima.